Assista agora a mais uma dica de saúde do Sinan. Olá pessoal, eu sou o Leonardo Pagnan, neurologista, e hoje estou aqui para falar sobre tremor essencial. A preocupação do paciente quando ele percebe que ele tem um tremor é grande, principalmente pelo medo de se tratar de um caso de doença de Parkinson, que é uma doença muito conhecida, principalmente pela presença do tremor também. Mas essas duas condições, o tremor essencial e a doença de Parkinson, são muito diferentes. Existem muitas diferenças clínicas entre as características do tremor essencial e do tremor na doença de Parkinson. O tremor essencial, ele é um tremor de ação. Então, ele é um tremor postural e um tremor de intenção, quando o paciente tenta fazer alguma coisa, como tomar um copo de café, um copo de água, ele tende a derrubar esses objetos, né, e as manifestações clínicas vão ser assim. Muitas vezes, o tremor ele é piorado por situações de ansiedade, por exemplo, e consumo de estimulantes como a cafeína. Tá? Isso é uma característica clínica que pode aparecer também ao longo da anamnese. Em cerca de 2/3 dos pacientes, a ingestão do álcool melhora o tremor por algum tempo. É um fato que pode ajudar no diagnóstico dessa condição, já que outros tipos de tremor não têm essa característica. E muitas vezes, em 50% dos casos, o paciente tem uma história familiar positiva. Então, um primo com o mesmo tremor, um tio, um pai, né? Muitas vezes isso é um relato do paciente. O diagnóstico dessa condição ele é clínico, tá? O neurologista ele deve reconhecer as manifestações clínicas características e excluir outras causas de tremor, como, por exemplo, os tremores induzidos por medicamentos. É claro que nessa situação o paciente necessariamente vai ter que ter sido exposto a algum medicamento capaz de causar tremor. Então há um dado na história também que ajuda a apontar para essa diferenciação. E como que a gente faz para diferenciar o tremor essencial da doença de Parkinson? O tremor na doença de Parkinson é um tremor de repouso, que ele acontece quando uma musculatura não está sendo utilizada naquele momento. Em muitos casos, o paciente com doença de Parkinson também pode ter um tremor essencial, e aí vai gerar a dúvida. E, por um outro lado, alguns casos de tremor essencial também podem ter um tremor sutil ao repouso. Então, a diferenciação nessa situação fica em encontrar ou não sinais parkinsonianos. E o que significa isso? O que são sinais parkinsonianos? Os pacientes com doença de Parkinson, eles vão ter, além do tremor, sinais de rigidez e lentidão do movimento, que devem ser avaliados pelo neurologista. A lentidão dos movimentos é o que a gente chama de bradicinesia. Tá? Então, a presença desses sinais, além do tremor, fala mais a favor da doença de Parkinson e não do tremor essencial. Isso tudo é exame físico, tá? Isso tudo é avaliação clínica. E o tratamento dessa condição, do tremor essencial, ele é um tratamento sintomático. O paciente ele deve ser esclarecido sobre o curso benigno da doença, ela não é um fator de risco para a doença de Parkinson. E em termos de medicação, a gente tem algumas medicações que podem ser utilizadas para aliviar o tremor. Não se indica o uso de álcool para o controle do tremor por vários motivos, não há uma dose segura no consumo de álcool. Embora a melhora seja imediata, ela é uma melhora de curta duração e transitória e é seguida por um período de rebote com a piora do tremor. Então não é indicado o uso de álcool para o tratamento dessa condição, obviamente. Em casos de tremor, não deixe de procurar um neurologista especialista em distúrbios do movimento para fazer a avaliação de todos esses sinais clínicos, o padrão do tremor postural, tremor de intenção, se há ou não sinais parkinsonianos, isso é muito importante na avaliação e instituir a terapêutica correta. Então é isso, pessoal. Acesse o nosso conteúdo do canal do YouTube, curta e compartilhe as nossas dicas de saúde. Muito obrigado. Gostou da dica? Compartilhe, previna-se. Tenha o Sinan para cuidar de você.